Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu desejo que sim, que esteja tudo bem com você em nome do Senhor Jesus. Obrigada, meu Deus, por mais um dia, por mais uma manhã, por mais um momento na sua presença. Eu desejo que o Senhor Deus e Pai cubra a sua vida, a sua casa, seus negócios, em nome de Jesus. Amém? Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, meu Deus. Glórias a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o seu nome, Senhor Jesus. Bendito é o Senhor. Aleluia. Bom dia, Mi. Bom dia, Marley. A paz do Senhor Jesus. Sejam todas bem-vindas. Eu desejo que todos estejam bem. Dia agradável aqui na nossa cidade hoje. Depois de dias estendidos, hoje choveu um pouquinho. Isso é tão bom. Refrescou um pouquinho. Os pastos, os passarinhos, todos se alegram, né? Até nós, até o ar para nós fica melhor. Glória a Deus. Bom dia, Estela. Bom dia, Esther. A paz do Senhor. Vamos orar? Enquanto oramos, outros vão chegando. Amém? Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade de estar na Tua presença, Pai. Diante da Tua presença, Pai, eu apresento esse ministério, consagro ele ao Senhor e glorificamos o Teu santo nome. Glorificamos o Teu nome, exaltamos o nome do Senhor, nosso Deus e de Jesus Cristo, o nosso único Senhor e Salvador. Pedindo ao Senhor agora, meu Deus, que cubra a nossa casa com a Sua mão protetora. Cubra, Senhor, os negócios da nossa família com o Seu manto, Pai. Cuida, Senhor, de cada um dos nossos familiares de forma individual, Senhor. Derrama, Pai, sobre cada um deles as bênçãos que eles mais estão precisando para esse dia de hoje, em nome de Jesus. Estamos aqui, Senhor, reunidos em Seu nome, para Te dar toda a honra e toda a glória. Estamos sendo muito abençoados. O Senhor tem em nome de Jesus. Que o Teu amor transborde em cada um de nós. Assim nós Te pedimos, Pai, em comunhão que estamos agora.
Senhor Deus, eu te peço que coloque sobre cada um de nós agora uma nova armadura para esse dia. Armadura envolvida em fogo do teu trono, Pai. Fogo que desce do teu trono, que o teu Espírito Santo derrama sobre nós. Um novo capacete da salvação, uma nova couraça da justiça, um novo cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, em nome de Jesus. Que nós possamos, Pai, caminhar por onde for nesse dia, revestidos do teu poder e da tua proteção, porque só o Senhor pode nos dar a proteção verdadeira. Meu Deus, é isso que eu oro, te peço e declaro sobre todos nós, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém? Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Amém? Bom dia, Luzia, Dilma, Damiana, Terezinha. Louvado seja o Senhor. Bom dia, sejam bem-vindos, Nice, Anderson, Cilei, Joselma. Que alegria ter todos vocês aqui, todos, sempre é uma alegria. A paz do Senhor Jesus para todos. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Que coisa linda que nós ouvimos ontem, né? Eu já sabia, eu já tinha estudado com ele esse Gálatas todo, né? Quando eu li, eu pedi que ele me ensinasse, e ali ele desceu Gálatas sobre a minha vida, e eu falei, o dia que o ministério chegar nessa fase, vou te convidar. E deu certo, que bom, né? Mas vocês entenderam a luta? Porque é uma verdade que poucos sabem, a fundo como foi ontem. É uma verdade que as igrejas pregam muito pouco ou quase nada. Sempre no superficial, dificilmente no profundo. Olha como é forte. O herdeiro é escravo enquanto menor. Olha só o que diz. Digo mais isso. Enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo, de fato, o dono de tudo. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios até o tempo marcado pelo pai.
Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, somos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Aqui, um herdeiro, enquanto criança, não pode exercer autoridade sobre a herança que ele vai receber. Então, ele vive como um escravo. É isso que Paulo trouxe aqui. Então, Paulo compara isso à condição espiritual antes do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de Cristo. Por quê? Porque as pessoas eram presas aos rudimentos do mundo, às regras externas, às leis, aos rituais. Então, antes de Cristo, as pessoas eram presas a essas leis, como nós entendemos muito bem ontem. Então, o que nós pegamos mais um pouco de ontem para hoje também? A religião sem revelação verdadeira nos mantém como menores, nos mantém cativos à lei, como os menores, sem acesso pleno à herança. E a nossa herança vem do nosso Pai, do nosso Senhor, e não do mundo. Amém? Então, o Evangelho é liberdade em Cristo. E nós precisamos viver essa verdade. Viver com o Senhor Jesus Cristo. Viver nessa liberdade, no amor do Senhor. Então, Cristo veio para nos tirar da infantilidade espiritual da lei e nos colocar como filhos maduros da graça, que é o que nós somos. Filhos maduros da graça. Então, nós não estamos mais na infantilidade espiritual para vivermos lá antes dele. Não, agora nós vivemos com ele. Por isso ele se entregou na cruz por nós. Olha o que diz o versículo 4. Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Aqui está falando sobre a plenitude do tempo e a adoção como filhos. A plenitude do tempo é o momento perfeito da história para a vinda do Messias. Essa é a plenitude do tempo, que diz aqui quando diz, mas quando chegou o tempo certo, quando chegou a plenitude do tempo, é o momento perfeito para a vinda do Messias. E quando diz que Jesus nasceu sobre a lei, ele nasceu sobre a lei, sob a lei, para nos redimir da lei e nos dar posição de filhos. É isso que Jesus veio fazer. Ele veio nos dar posição de filhos. Nós somos filhos. Abraão era amigo de Deus. Não era isso que Deus dizia para ele? E nós recebemos através de Cristo a condição de filhos. Jesus nos colocou nessa posição. Para isso o Senhor Jesus veio. Amém? Então Deus ele não quer só nos perdoar. Não, ele quer nos adotar. É isso que a palavra de Deus diz. É isso que a palavra do Senhor traz aqui. Em outras traduções de Bíblia, traz essa palavra de adoção, né? No versículo 5, quando diz assim, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Em outra tradução diz adoção de filhos. E na nossa, da NTLH, diz a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Para trazer um entendimento mais fácil, como eu sempre digo. Amém? Então, se você tem a NTLH e tem outra tradução, você pode estar sempre lendo um versículo aqui e comparando em outro para você ver. Então, é sempre mais aberto o entendimento aqui, mas você pode sempre comparar com outras traduções, tá bom? Como às vezes eu trago aqui para vocês também. Então, entendam que nós somos chamados para viver como filhos maduros na presença do nosso Pai, não como servos religiosos, tá bom? Nós não somos servos religiosos, nós somos filhos. Olha o que diz o versículo 6.
que está grifado agora, até o 7. E para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. O Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhe dará tudo o que ele tem para dar aos seus filhos. Deus dá só uma coisa? Ele vai dar só um pouco? Ele vai dar tudo. Tudo está escrito aqui. Porque como filhos nós somos herdeiros de tudo. Então é assim que nós devemos viver. Com essa fé, com esse posicionamento. Eu sou filha. Eu sou filha de Deus. Eu tenho todas as heranças que vêm do meu Pai. E eu vou viver de tal forma que eu vou usufruir de todas as heranças que está prometido para mim na Bíblia, desde Abraão. Em outra tradução, está escrito assim, o versículo 6, ó. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Abba, Pai. Amém? Então, como filhos, recebemos o Espírito Santo, que nos leva ao relacionamento íntimo com o Pai. O Espírito Santo nos auxilia nisso, a termos um relacionamento com o nosso Pai, que é o Abba. Qual o significado da palavra Abba? Paizinho, em aramaico. Então, quando você fala Abba, Pai, você está falando paizinho, meu Pai. Tá bom? Porque a palavra Abba, no aramaico, é paizinho. Tá bom? Então, o Espírito Santo testifica que não somos mais órfãos e nem escravos. Então, aquela escravidão não está mais sobre a nossa vida. Nós somos livres, na verdade, do Evangelho, porque o Senhor Jesus Cristo deu a sua vida por nós, por amor a nós. Então, nós vivemos com Cristo, pela fé, porque nós amamos a Jesus, cremos em Jesus, que Ele foi crucificado, que Ele morreu, ressuscitou na cruz e hoje vive em nós. Essa é a fé que nos traz a salvação. E todas as outras coisas que nos envolvem faz parte do processo de quem caminha com Jesus, porque nós já sabemos o que tem que ser feito. Amém? Então, o Espírito Santo, ele não é apenas para derramar poder e dons sobre a nossa vida. Não, ele é o selo da filiação. O Espírito Santo é o selo da filiação sobre a nossa vida. A oração verdadeira começa com intimidade com o Pai. Lembra que por várias vezes nós já vimos isso? A nossa oração com o Pai, na nossa intimidade, é quando de verdade o nosso caráter é colocado diante de Deus. Quanto tempo você está tendo para o Senhor? Quanto tempo você está dedicando ao seu Pai? Conversando com Ele. Conversa o dia todo, isso é muito bom. Mas ter um pouquinho ali do seu tempo com Ele no particular, no íntimo, no secreto, é muito importante. Você vai viver a presença do Espírito Santo cada dia com mais poder, cada dia no mais profundo do Espírito. É um exercício. Assim como quando você vai na academia e você fortalece os seus músculos, dia após dia, não é? Não é de uma vez. Assim é a nossa presença com o Pai e a nossa fé, que vai aumentando dia após dia, conforme nós vamos nos aproximando do Pai, tendo mais intimidade com Ele. E aí Ele vai derramando mais e vai te levando mais para perto e vai derramando mais sobre a sua vida. Lembra do exemplo da muda da plantinha e o adubo?
é um pouquinho cada dia. Amém? Obrigada, Jesus. Vocês estão compreendendo? Tá? Eu desejo que vocês estejam com o coração aberto, recebendo toda a palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Olha o versículo 7, quando ele disse assim, ó. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhes dará tudo o que ele tem para dar aos seus filhos. Em outra tradução está assim, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Então aqui é o máximo, o clímax da argumentação, o máximo da argumentação aqui é: você não é escravo, você é filho e herdeiro. É isso que está dizendo o versículo 7. Você não é escravo. Nós não somos escravos. A verdadeira identidade do cristão é filho, herdeiro, não servo legalista, servo que vive na lei, que vive preso na lei. Nós somos filhos, filhas. Amém? Muitos vivem como escravos. Escravos emocionais, escravos espirituais, mesmo sendo filhos por direito. Muitos ainda preferem manter a cegueira espiritual e viver como escravos. Vivem em cativeiros de prisão emocional, escravidão emocional. E a consequência disso é a parte espiritual também. E se esquecem dessa riqueza que vocês estão sabendo aqui agora, que nós temos essa riqueza. Nós somos herdeiros. Tudo que é do Pai é nosso. Nós só precisamos estar com Ele, em espírito e em verdade, para viver essas heranças, para receber essas heranças. Amém? Olha o versículo 8, quando diz sobre a preocupação de Paulo pelos Gálatas. Quando diz assim, ó. No passado, vocês não conheciam a Deus e por isso eram escravos de deuses que de fato não são deuses. Mas, agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, como é que vocês querem voltar para aqueles poderes espirituais fracos e sem valor? O que Paulo trata aqui? Paulo lamenta que os Gálatas estejam voltando à escravidão religiosa, de adorar poderes espirituais fracos e sem valor, como está escrito aqui. É isso que ele diz, ele lamenta, porque ele diz assim: vocês estão confiando em calendários e rituais? Vocês estão cultuando, vocês estão praticando aquilo que é vazio, que não tem vida, o que não é verdade, né? Aquilo que é falso, um falso Deus. É isso que ele diz aqui. Então, aqui Paulo, nesses versículos iniciais 8 e 9, ele teme que todo o seu esforço apostólico tenha sido em vão. É isso que ele demonstra aqui. Todo o esforço dele ser perdido pela cegueira dos Gálatas. Quantas pessoas ouvem a palavra, mas não deixa a palavra ficar. Nós lemos isso naquele evangelho das sementes, né? Que iam caindo cada uma em um solo. Cada solo comparado a um tipo de cristão. Então, a palavra ela tem que chegar em um terreno fértil, onde o cristão deixa ela brotar, deixa ela germinar. Amém? Olha só. Continuando no versículo 9. Por que querem se tornar escravos deles outra vez? É uma pergunta, né, que ele faz. Então, mais uma vez, a religião sem revelação aprisiona. Sempre.
sempre vai aprisionar. E a liberdade em Cristo, ela não está nas datas e tradições, mas na nova criação que nós somos nele. Nós somos uma nova criatura com Cristo Jesus. É isso que nós vimos. E ele continua dizendo assim, ó: porque dão tanta importância a certos dias, meses, estações e anos. Estou muito preocupado com vocês. Será que todo o trabalho que tive com vocês não valeu nada? Ele demonstra a preocupação dele, fazendo essa pergunta, né? O versículo 12 diz assim: meus irmãos, peço que sejam como eu. Afinal, eu sou como vocês, e vocês não me ofenderam em nada. Lembram por que foi que lhes anunciei pela primeira vez o evangelho? Foi porque eu estava doente. Então, Paulo está falando dele. Ele estava doente. Mas vocês não me desprezaram, nem me rejeitaram, embora o meu estado de saúde fosse uma dura prova para vocês. Pelo contrário, vocês me receberam como se eu fosse um anjo de Deus, ou mesmo como se eu fosse Cristo Jesus. E como vocês estavam felizes? Eu posso afirmar que, se pudessem, vocês teriam arrancado seus próprios olhos para me dar. O que foi que aconteceu? Será que agora, por ter dito a verdade, eu me tornei inimigo de vocês? Olha aqui uma verdade dita. Aqui Paulo está fazendo um apelo pastoral mesmo, com dor e amor. Paulo relembra o afeto e a receptividade do início deles, quando pregou a eles com enfermidade, né? Aqui ele está falando dos olhos, né? Possivelmente uma enfermidade ocular. Então, agora, por ele pregar a verdade, então o povo está resistindo a ele? Essa é a pergunta que Paulo faz aqui, ó. Será que agora, por ter dito a verdade, eu me tornei inimigo de vocês? Então, o verdadeiro pastor, o verdadeiro discípulo, o verdadeiro servo de Cristo, a serviço do reino, sempre vai falar a verdade com amor, em amor, mesmo que isso torne inimigo. Os olhos de quem não quer mudar precisa ouvir a verdade. A verdade sempre vai confrontar aquele que está em erro. A verdade do evangelho sempre vai confrontar aquele que está em pecado, que ainda não caiu as escamas dos olhos. Mas a verdade tem que ser dita com amor, em amor. Porque se Cristo está em nós, nós temos que exalar a essência de Cristo, que é o amor, a humildade, a paciência, a generosidade, a bondade. Termos empatia. Porque um dia você também pode ter sido duro de coração. Um dia você também pode ter sido resistente ao evangelho. E alguém usado por Deus veio até você e te cativou. Plantou ali aquela semente que começou a germinar no seu coração. Entende? Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. A ingratidão espiritual, meus irmãos, e a rejeição da verdade, da palavra, são sinais de regressão espiritual. Sinal de regressão, são sinais de regressão. Amém? Olha o que diz o versículo 17. Eu declaro em nome de Jesus e profetizo sobre a sua vida que a ingratidão nunca vai fazer parte da tua vida. A ingratidão diante do Senhor Jesus nunca vai fazer parte da sua vida, em nome de Jesus. Declara assim: eu sou grato a tudo que o Senhor Jesus fez e ainda faz na minha vida. Eu sou grato por tudo que o Senhor Jesus fez e ainda faz na minha vida. Eu sou grato a Jesus. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Versículo 17 diz assim, ó: esses homens mostram grande interesse por vocês, mas a intenção deles não é boa. Aqui ele está falando dos homens falsos, tá?
dos homens que falam sobre falsos deuses. É isso que ele está falando, sobre os falsos mestres, que os falsos mestres querem controlar os Gálatas. Continuando. O que eles querem é separar vocês de mim, para que vocês sintam por eles o mesmo interesse que eles sentem por vocês. É bom vocês terem um interesse sincero sempre e não somente quando estou com vocês. Meus queridos filhos, eu estou sofrendo por vocês, como uma mulher que tem dores de parto, e continuarei sofrendo até que Cristo esteja vivendo em vocês. Como eu gostaria de estar aí agora, para poder falar com vocês de modo diferente. Estou muito preocupado com vocês. Essa é a posição, é a expressão de Paulo. É o que Paulo diz, é o que Paulo leva ali para eles, de todo o coração, com amor. Paulo revela que os legalistas, que os falsos mestres, só querem controlar a vida deles. Querem controlar a mente daquele povo e ter fama. Eles não estão preocupados com os Gálatas. É isso que Paulo está dizendo aqui. E quantos assim nós vemos hoje? Líderes querendo controlar o povo para que a fama se mantenha. Controlar a mente. Gente, não pode. O evangelho é liberdade. Se o evangelho é um só, aonde nós formos, em qual igreja, em qual congregação, qualquer igreja de Cristo vai sempre falar a verdade. Sempre vai falar a verdade. Não vai ser outro evangelho, vai sempre ser o mesmo. Sempre. O evangelho não tem dois, é um só. Um só. Então vamos lá. Então eu tenho uma igreja. Se na minha igreja eu prego a verdade, eu falo a verdade do evangelho, todos se posicionam dentro da nossa igreja, que é os membros, os voluntários, os obreiros, a liderança, os pastores, todos dessa igreja onde eu lidero, estão debaixo da cobertura espiritual do Senhor através da autoridade que Deus concede à minha vida, então todos têm que estar alinhados e vivendo a verdade. Amém? Um exemplo. Todos têm liberdade para visitar onde eles quiserem, porque eu estou pregando a verdade. E não tem nada de diferente que ele vai ver em outro lugar. O que ele pode ver de diferente em outro lugar é alguém pregando que não é verdade e não voltar lá nunca mais. Entende? Agora, de verdade, eu não consigo entender por que alguns líderes ainda ficam fazendo os membros e a liderança de escravos. Não é assim. O evangelho não é isso. O evangelho de Cristo não é essa escravidão. Não é. Entende? É isso que Paulo diz aqui. Ele se vê sofrendo novamente. Ele traz a comparação como um parto, porque dói no coração dele. Sabia que vai doer no seu também, se já não dói? Quando você vê alguém se perdendo? É o Espírito Santo vivo em você. Você sente a dor do Senhor Jesus. Você chora por ver as pessoas perdidas, em estado de humilhação. Te dói? Assim Paulo está aqui com dor. Dói. Dói ver tanta cegueira espiritual nas pessoas. Então ele compara a dor dele como um parto. Amém? Para que Cristo seja plenamente formado neles. É isso que ele faz, é isso que ele diz aqui, ó. Meus queridos filhos, eu estou sofrendo por vocês como uma mulher que tem dores de parto, e continuarei sofrendo até que Cristo esteja vivendo em vocês. É o desejo do coração de Paulo. Então, quando nós começamos a desejar, assim como Paulo, que Cristo viva nas pessoas, dói em nós. Dói.
Pode ser um familiar e pode ser um desconhecido. Dói. Quando nós vamos em lugares e os nossos olhos vê tanto adolescente, tantos jovens perdidos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. É só isso que eu consigo falar a hora que eu passo próximo às pessoas. Eu falo, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Envia teu Espírito Santo, meu Deus. Toca no profundo. Deixa essa pessoa sentir que o Senhor é Pai. Essa pessoa precisa de paternidade. Muitas vezes os jovens estão perdidos por falta de paternidade. Não se encontram na identidade com Cristo e estão perdidos, estão se achando filhos de animais, estão se comparando com animais, com personagens. Estão sem paternidade, isso dói muito. Você tem vontade de pegar a pessoa e falar, vem aqui, deita aqui, ó, no meu colo, deixa eu conversar com você. Quando o nosso coração está em Cristo, nós sentimos por todos. Nós não conseguimos julgar mais. Nós vimos que ali existe uma ferida que precisa ser cuidada, que precisa ser tratada. Amém? Oh Deus amado e santo. Oh Senhor Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Glórias a Jesus. Eu entendo, irmã Estela. Eu entendo o que você sentiu, mas não entendo o posicionamento. Vamos continuar orando. Amém? Pela nossa nação, pelos nossos líderes. Em nome de Jesus. Amém? Versículo 20 diz assim, ó, só para terminar esse que nós lemos aqui, quando ele fala que ele continuará sofrendo até que Cristo esteja vivendo com vocês, até que Cristo esteja vivendo em todos, né? Então, o discipulado verdadeiro, o levar o evangelho, não visa seguidores pessoais, não é sobre isso. Visa informar Cristo no coração das pessoas. Não importa a quantidade. Não adianta nada ter 10 mil pessoas seguindo se o coração deles não está ali gerando para ser formado, para receber Cristo. Porque pode ter 999 seguindo por curiosidade e só um seguindo com o coração formado, transformado. Pode ter mais curiosos do que corações formados em Cristo. Amém? Então, se todo o seu trabalho, se toda a sua busca, se todo o seu amor, o seu esforço no reino, você conseguir salvar uma vida, valeu a pena. Tudo valeu a pena. Amém? Em nome de Jesus. O zelo religioso, religião, estou falando aqui. O zelo religioso pode ser manipulado se Jesus não for o centro. Se Jesus Cristo não for o centro, as pessoas são manipuladas. Se o pregador for o centro, se o líder for o centro, tá perdido, tá? Vamos orar. Olha o versículo 20, o que diz. Como eu gostaria de estar aí agora, para poder falar com vocês de modo diferente. Estou muito preocupado com vocês. Vocês que querem estar debaixo da lei, me digam uma coisa. Agora ele vai falar de Agar e Sara. Vocês não estão ouvindo o que a lei diz? Ela diz que Abrão teve 2 filhos. Um de uma escrava, Agar, e o outro de uma mulher livre, Sara. O filho da escrava foi gerado como todas as outras crianças são geradas. Mas o filho da mulher livre foi gerado por causa da promessa de Deus. Grifa aí na sua Bíblia. Para você nunca se esquecer que o filho da escrava foi gerado como todas as crianças são geradas. Mas o filho da mulher livre
Foi gerado por causa da promessa. Eu viverei todas as promessas de Deus. Eu vou gerar e viver todas as promessas de Deus. Declara isso sobre a sua vida, em nome de Jesus. Versículo 24 diz assim: isso serve como um símbolo. As duas mulheres representam as duas alianças. Uma aliança é a do Monte Sinai e está representada por Agar. Os que são dessa aliança nascem escravos, pois Agar representa o Monte Sinai na Arábia. E Agar é o símbolo da Jerusalém atual, que é escrava com todo o seu povo. Mas a Jerusalém celestial é livre e ela é a nossa mãe. Pois as Escrituras Sagradas dizem: você, mulher, que nunca teve filhos, fique alegre. Você que nunca sentiu dores de parto, grite de alegria. Pois a mulher abandonada terá mais filhos do que a que mora com o marido. Meus irmãos, vocês são como Isaac. Olha o que Paulo está dizendo. Meus irmãos, vocês são como Isaac. São filhos de Deus por causa da promessa divina. Então eu vou grifar aqui. Por quê? Porque eu sou filha de Deus por causa da promessa divina. E você também. Versículo 29. Naquela época, o filho que havia sido gerado como todas as outras crianças são geradas. Naquela época, o filho que havia sido gerado como todas as crianças são geradas, perseguiu o que havia sido gerado por causa do Espírito de Deus. E a mesma coisa está acontecendo agora. Mas o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem: mande embora a escrava e o filho dela, pois o filho da escrava não herdará a propriedade do pai junto com o filho da mulher livre. Portanto, meus irmãos, nós não somos filhos de uma escrava, mas de uma mulher livre. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Olha só, Paulo, ele usa aqui a história de Sara e Agar como alegoria, como exemplo, para que aquele povo acordasse, abrisse os olhos, que enxergassem com os olhos espirituais. Agar representa a aliança da lei, que a lei é escravidão. A lei é escravidão. E Sara representa a aliança da promessa e da liberdade. Por quê? Porque Sara era infértil. Além disso, velha, e Abrão também era velho. Então, existia 3 cenários de impossibilidade. A madre seca, ela já era idosa, e Abraão também era idoso. E diante dessa impossibilidade, ela gerou. Ela recebeu a promessa. Então, os filhos da promessa vivem em liberdade. E nós somos descendentes de Abraão e fazemos parte dessa promessa. O evangelho é para todos? Não. Porque sempre vai ter os rebeldes que vão se inclinar para Satanás e seus demônios. Esses, provavelmente, são filhos da aliança da lei, da escravidão. Entende? Por que Paulo usou esse exemplo? É isso que Gálatas está nos mostrando. É isso que esse livro está nos ensinando. E muitos nunca tinham parado para pensar nisso. O evangelho não é para todos. Nem todos estão preparados para viver na verdade. Nem todos. Muitos fizeram muitos pactos com Satanás e seus demônios para adquirir riquezas, para adquirir coisas, e dificilmente vão querer deixar essa vida. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas a pessoa tem que querer muito, muito mesmo.
o Senhor sempre vai estar de braços abertos. Assim como o pai, quando recebeu o filho de volta, filho pródigo, recebeu o filho com alegria. Deus é assim. Só que aqui Paulo está trazendo uma verdade nua e rasgada para nós. Que existem duas alianças. Aqueles que fazem alianças com as leis e são escravos, e os filhos da promessa, que somos nós, cristãos, que estamos posicionados, tendo fome e sede da palavra cada dia mais, buscando a presença do Senhor cada dia mais. E nunca se esqueçam que a salvação é individual. Individual. Mesmo que eu gaste os meus joelhos e deixo eles em sangue todos os dias na minha casa, eu não consigo salvar a vida dos meus filhos. Eu só consigo ensiná-los. Cada um deles tem que buscar no seu íntimo com o Senhor. É sobre isso. Da mesma forma o meu esposo. Então esse exemplo ele é muito importante que eu traga, porque a gente precisa acordar. É hora de acordar. É hora de abrir os olhos e entender que nós precisamos nos cuidar dessa casa, do nosso espírito. Nos alimentar da palavra todos os dias, para que a nossa lamparina se mantenha acesa, porque gerando óleo, nós estamos na presença. Deixa eu falar uma coisa para vocês entenderem que de todo o meu coração, Deus conhece o meu coração e eu vou falar uma coisa, eu vou falar o que eu desejo para vocês. Eu desejo que vocês vivam na presença do Pai de uma maneira que nada te distraia, que nada tire o teu foco. E que a cada tempo, que a cada mês, que a cada período, você vai entendendo que quando você administra o seu tempo, você vê que você consegue arrumar mais um tempinho para o Senhor. Eu estou falando isso para vocês porque eu tenho vivido isso. E eu desejo que vocês vivam. Tudo é administração de tempo. Todos nós temos uma vida muito corrida. Todos nós temos uma vida cheia de responsabilidades. Para quem é o homem da casa, para quem é o sacerdote do lar, ele tem a preocupação de estar bem, para atender bem os seus clientes, para trazer o prover para casa, para administrar as contas, para cuidar da saúde da esposa e dos filhos, né? Para cuidar de toda a parte de organização, né? E para quem e não só isso, o sacerdote do lar ele tem as preocupações como autoridade, como responsável do lar. E a mulher tem as outras responsabilidades da casa, né? Então, assim, todos nós temos muitas responsabilidades. Então, tem a mulher que cuida da casa, trabalha fora, tem os filhos, tem ela para se cuidar, tem o alimento para cuidar, a roupa para cuidar. Mas eu estou falando isso para vocês por quê? Porque eu vivo tudo isso. Tudo isso eu vivo. E cada dia que passa, eu tenho enxergado que eu consigo ir um pouco mais. Ir um pouco mais. E o que é o gerar o óleo? Por que eu estou falando isso para vocês? Sobre o gerar o óleo. Gerar o óleo da unção. Aquele óleo que nunca mais te tira da presença de Deus. Aquele óleo que a minha fé é tão grande que eu vejo tanto óleo sobre a minha vida, e eu desejo que você também veja esse óleo em você, em nome de Jesus, que eu penso que se Satanás e seus demônios vierem, eles já vão começar a escorregar no óleo, e vão sair, o óleo vai queimar eles não vão conseguir chegar, porque é muito óleo. É assim que eu quero que você viva, envolvida, cheio desse óleo. Por que eu tô falando isso? O ano que vem, em junho de 2026, em junho, 9 meses, vai acontecer a conferência da Global Fire 2026, a qual eu faço parte do ministério, né? A qual eu faço parte da liderança do ministério. Agora, já, essa semana, segunda-feira agora, nós começamos a orar. Já existe uma intercessão
24 horas no secreto, gerando óleo para a nuvem. Olha, eu tô arrepiando. Remanda, Rabaz, obrigada, Jesus. Gerando óleo para esse dia. Gerando óleo. Entende? 9 meses é o tempo de uma gestação. Nós estamos gerando esse óleo. Já começou. Aí, quando eu fui chamada, obrigada, Espírito Santo, quando eu fui chamada para fazer parte desse gerar desse óleo, óleo humano, óleo físico, óleo a carne, acho que eu não consigo, porque todo dia, nesse horário, e aí o Espírito Santo falou, toma vergonha, come mais rápido, porque o meu horário é 1h da tarde, né? Então, porque na logística eu pensei, empresa, busca o menino, volta para casa, come, que hora que eu vou comer? Aí o Espírito Santo só falou assim, ó, ou come mais rápido ou come depois da oração. Teu horário é esse. Então, tá bom. Aí eu pensei, é verdade, né? Qualquer coisa eu oro dentro do carro. E é assim. Qualquer coisa eu oro dentro do carro. Entende? Não tem como. Você pode se enganar, eu poderia me enganar, mas eu não tenho como enganar Deus, porque Ele conhece todos os minutos da minha vida. Então, com isso, eu estou ensinando para vocês sobre a administração do nosso tempo, a administração das nossas horas. Então, é um tempo em que me foi dado como responsabilidade de todos os dias, desde segunda-feira agora até junho do ano que vem, 1h eu estou em oração, por 20 minutos. Então, cada 20 minutos entra uma intercessão. Isso é o gerar. 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 E eu desejo em nome de Jesus que todo esse gerar transborde na vida de todos vocês. Todos vocês que fazem parte desse ministério de Mulheres de Avivamento estão debaixo da cobertura espiritual poderosa de Deus. E eu quero ensinar isso para vocês. Eu peço a Deus, Pai, me ajuda então a administrar mais, porque eu quero vir, eu quero falar mais, eu quero ensinar mais, eu quero que o Senhor derrame mais sobre vocês, porque tem muitas pessoas que precisam ouvir. Porque a palavra, a fé vem do ouvir. Não é o que os nossos olhos vê, é o que a gente ouve e crê. Amém? Em nome de Jesus, obrigada, meu Deus. Então, voltando aqui, 2 alianças. Da lei, que é a escravidão, e da promessa, que é a liberdade. Nós somos filhos da promessa, então gere o seu óleo, para que todos os dias você mantenha a sua lamparina acesa. Amém? Fora isso, tem a oração da madrugada. Quem aqui faz oração na madrugada? Alguém de vocês faz oração na madrugada? Escreve para mim. Eu faço oração na madrugada. Todos os dias às 3h da manhã eu estou na oração da madrugada. Então tem a oração da madrugada. Alguém faz? Já tem esse hábito de orar de madrugada? Acho que eu vou começar a colocar o link lá no grupo todos os dias, para vocês acessarem o link para a gente guerrear junto. Cada semana, cada 9 dias muda o propósito da oração, né? Do gerar, do posicionamento. Tem o tempo que é oração da madrugada para libertação, depois é libertação financeira, depois é libertação de relacionamentos, depois é sobre a nossa nação, tá? Então, é uma oração assim, é mais de 1.000 pessoas junto. Tem noites que dá quase 2.600, madrugada, né? Que dá quase 2.600 pessoas, colocando entre Zoom e YouTube, porque acontece nos 2 lugares, tanto no Zoom como no YouTube, tá? Eu fico sempre no Zoom ali, porque para mim é melhor estar ali no Zoom, tá bom? Então, entende? Aqui, Paulo nos inclui como filhos. Nós somos filhos. Vocês são filhos. Nós somos livres. Nós não somos escravos, tá bom? Em nome de Jesus. Viver pela lei é como ser o filho daquela escrava. Nós aprendemos muito sobre isso ontem. Tudo é por esforço, medo e controle. Um escravo não vive assim? Não é assim que um escravo vive? Por esforço, por medo ou porque ele é controlado por alguém. É assim que a lei faz. Viver pela fé
é como ser filhos da mulher livre. Tudo é pela graça. Tudo é pela graça de Deus. Liberdade e promessa. Essa é a vida que nós vivemos. Pela graça, pela promessa e pela liberdade do Evangelho. Amém? Em nome de Jesus. Eu desejo que todos vocês participem da oração da madrugada. É uma mudança de vida extraordinária. Amém? O que nós vamos usar aqui para hoje, para nós? Do que nós ouvimos, do que nós recebemos do Pai. Somos filhos, certo? Guarda isso e não deixa ninguém roubar essa identidade de você. Nós somos filhos e não escravos, então viva com intimidade e segurança. Não por medo e rituais. Não. Não por medo e rituais, mas com intimidade e segurança. Você tem um pai e o seu pai é poderoso, é só ele que te protege, é ele que te dá o prover. De nada adianta você ser cheio de saúde se ele não te abençoar. Não adianta. Porque aí se você não estiver debaixo da bênção do Senhor, o teu coração vai estar nos bens materiais e não nos céus, que é onde tem que estar. Tá bom? A lei não pode nos aperfeiçoar. Não pode. Então, rejeite sistemas religiosos, rejeite todo sistema religioso, em nome de Jesus, que tenta controlar a sua fé. Não permita que nenhum sistema controle a sua fé, fazendo você se sentir culpado. Quem é o homem para te culpar? Quem é o homem para te culpar? Lembra do exemplo de ontem que o irmão Antônio deu pra gente? Ah, você vive mesmo os 10 mandamentos? Começa a ler aí pra mim, deixa eu ver. Quem nunca pecou? Todos nós somos pecadores. Temos que pedir perdão todos os dias para Deus dos nossos pecados. Todos os dias. Então, sendo pecadores, nós não podemos fazer isso com ninguém. Diminuir a fé de ninguém julgando. Então, a gente também não deve aceitar que nenhum sistema religioso tenta controlar a nossa fé, nos trazendo culpa. Isso não é de Deus, não. Quem é que culpa? Quem é que nos julga? Quem é que gosta de ficar na nossa cabeça, ó, colocando culpa pra gente ficar para baixo? É os demônios. É Satanás e seus demônios que faz isso aí. E tem, infelizmente, muita liderança corrompida. Eu não me canso de dizer. Nós precisamos continuar orando por todas as lideranças do nosso Brasil, da nossa nação, e depois incluir o mundo inteiro, para que os membros, para que as ovelhas ali machucadas, que as ovelhas que precisam da verdade, recebam a verdade em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje, bom, depois daquela moça que eu conversei com ela na quinta e no domingo ela se batizou, aquilo para mim foi o máximo do que as pessoas estão fazendo com os outros. Ela olhou para mim e falou, mas pastora, Deus vai me aceitar cheia de pecado? Mas não é isso que eu tenho ouvido, eu sou muito pecadora. Então vocês imaginam. Eu falei para ela, não, minha irmã, claro, se é de todo o teu coração que você quer receber Jesus como seu Salvador, claro que você pode se batizar, eu vou estar lá no seu batismo para te receber. E ela foi. Quantos como aquela irmã estão vivendo dessa forma? Porque tem liderança trazendo culpa, então hoje, se eu ver uma liderança trazendo culpa para uma outra pessoa na minha frente, no secreto, depois eu vou chamar aquela liderança e vou falar, deixa eu te perguntar uma coisa. Você nunca foi pecador? Nunca? Ora aqui para mim. Olha, derrama o óleo aqui então. Não, gente. Não pode. Não pode. Em nome de Jesus, nós não podemos compactuar com isso. Nós somos discípulos de Cristo. Nós não podemos compactuar com isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Cristo foi formado em nós. Permita que Cristo molde o seu caráter. Não regras externas. É o Senhor Jesus Cristo que tem que te moldar. Não regras internas. Rituais. Não. É o Senhor Jesus que tem que te moldar. Ore por isso. Deseje que o Senhor Jesus te molde, te forge, te estique, te rasgue. Em nome de Jesus. Amém?
Obrigada, Senhor Jesus. Cuidado com quem usa o evangelho para manipular e dividir. Cuidado. O zelo deve ser por Jesus. Devemos ter cuidado pelo corpo de Cristo e não por líderes e doutrinas humanas. Leis humanas. Não. Ai, só pode tomar a ceia quem é batizado. Onde está escrito? Faz essa pergunta. Onde está escrito aqui? Pastor, mostra aqui para mim. Por favor, porque eu quero grifar. Onde está escrito que só pode tomar a ceia quem é batizado? A ceia não é troféu não, gente. A ceia não é troféu não. Até porque, se fosse para os perfeitos, então ninguém podia ceiar, porque ninguém é perfeito. O único perfeito é o Senhor Jesus. E ainda assim mataram ele. A ceia é para todo aquele que examina-se a si mesmo, reconhece o seu pecado, se arrepende do pecado e quer viver uma transformação com Cristo. Todo aquele que está cansado, todo aquele que quer viver com o Senhor. É para todos, o pobre, o rico, todas as cores, todas as raças. Se é mulher de Deus, se é prostituta, se é mendigo, é para todo mundo. Desde que examine-se a si mesmo, arrependa-se dos seus pecados, confesse os seus pecados ali, segurando a ceia, entenda que você está tomando posse do corpo e do sangue de Cristo na sua vida, em nome de Jesus. Não aceitem viver regras e leis humanas que não é a verdade da palavra. Cuidado com isso. É o corpo de Cristo que tem que viver. É o corpo de Cristo que é o centro de tudo. É a verdade. O que Jesus falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim vai ao Pai. Ele nos leva ao Pai. Ele é nosso intercessor. Ele é o nosso advogado diante do tribunal. Deus é o justo juiz. E Jesus é o nosso advogado, é o nosso maior intercessor. Não aceitem. Em nome de Jesus, vocês amam mais a Jesus ou mais ao homem? Fica aí essa pergunta para você. Eu amo mais Jesus. Jesus é tudo para mim. Ele está acima de tudo e de todos e não há nada que me tira ele do centro da minha vida. Nada. Assim você deve declarar sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Obrigada, Jesus. E quantas vezes eu posso fazer a ceia? Glória a Deus, minha irmã. Quantas pessoas aprenderam isso depois, né? Daquela aula. Quantas vezes nós podemos fazer a ceia? Quantas vezes você quiser. Eu faço 3 horas da manhã. Aí quando eu tô passando por algum dia que eu tenho muito atendimento, muita batalha, eu faço no meio do dia. E tem dia que eu faço de noite. E ainda faço na igreja, junto com a igreja. Eu faço quantas vezes eu for tocada. Quantas vezes eu senti que eu desejo a presença de Cristo em mim. Porque é o sangue de Cristo em mim. É o sangue do meu Senhor correndo aqui, ó, em mim. É isso que eu creio. É o corpo de Cristo, que eu como do corpo de Cristo na ceia. Então o corpo de Cristo me fortalece em fé, me sustenta na palavra. É isso. O sangue de Cristo me santifica, me purifica, me vivifica. É assim que você tem que pensar, porque é isso que a palavra de Deus traz. Amém? Em nome de Jesus. Nós somos filhos da promessa, porque nós estamos caminhando com Cristo. Então, viva a sua vida com base na promessa e na liberdade, em nome de Jesus, e não por nenhum desempenho humano. Tá bom? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Jesus. Você não vive mais para cumprir regras. Você vive para responder com fé e amor à graça que te alcançou. A graça que Deus derramou sobre a sua vida. Então, pare de tentar merecer aquilo que Cristo já conquistou por você. Cristo já conquistou a graça por você. Então, viva a graça. Receba a graça. Profetiza sobre a sua vida. Declara:
Eu recebo a graça. Eu vivo na graça. Escreve. Tudo que nós escrevemos, nós profetizamos em maior poder. Então escreve agora. Eu vivo a graça. Eu recebo a graça. Jamais rejeite a graça de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Eu vivo a graça. Eu vivo na graça de Deus. Eu recebo a graça. Jesus já conquistou isso por nós. Então, se nós vivemos com Jesus, nós vivemos na graça. Nós temos ela sobre nós. Em nós. Cristo vive em nós. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Profetiza sobre a sua vida. Receba. Tome posse dessa palavra. Em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Vamos orar? Em nome de Jesus. Agradecer esse dia, ao estudo, ao ensino, a tudo que Deus tem nos trazido. Obrigada, Senhor. Toda a honra e toda a glória dele. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada. Você vive na graça porque Cristo conquistou isso por você. Cristo conquistou isso por você. Não rejeite a graça. Nunca se esqueça. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos rendemos diante da Tua presença agora, Senhor, e reconhecemos os nossos pecados e declaramos o nosso sincero arrependimento. Perdão, Pai. Nos perdoa, Senhor, por todos os nossos pecados, conscientes, inconscientes, pelos que nós não lembramos, meu Pai. Nos perdoa, Senhor, por aquilo que nós deveríamos ter feito e não fizemos. Perdoa-nos, Senhor, por aquilo que a nossa mente julgou quando os nossos olhos viram. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão. Nós declaramos que nos arrependemos, Pai, e queremos viver com os nossos olhos como os olhos de Cristo. Pai, em nome de Jesus, permita, Pai, que o Teu Espírito Santo toque nos nossos olhos agora, selando os nossos olhos com o sangue do Cordeiro. Que os nossos olhos sejam bons como os olhos do nosso Senhor Jesus. Que possamos ver amor em todos os lugares, nas pessoas, e assim auxiliar cada uma delas da melhor forma como Cristo faria. Senhor Deus, permita em nome de Jesus que o Seu Espírito Santo toque na nossa mente agora, selando com o sangue do Cordeiro. Nós desejamos ter a mente de Cristo, uma mente restaurada, transformada, uma mente que busca a Tua palavra e busca viver na verdade, uma mente que nos traz em conexão com o Senhor, os pensamentos bons que nos levam aos caminhos que nós sabemos a qual nós devemos seguir, porque o Teu Espírito Santo nos guia, Pai. Senhor Deus, nós não queremos ser orgulhosos, nós não aceitamos mais nenhum tipo de orgulho, nós não aceitamos nenhuma vaidade de engrandecimento, Pai, porque a grandeza é Tua, a glória é Tua, nós não aceitamos nenhum sentimento de egoísmo, Pai. Não aceitamos, meu Deus, que todo orgulho caia por terra em nome de Jesus da nossa vida. Meu Deus, nós queremos ter um coração humilde e quebrantado na Tua presença, um coração que transborda amor por todos que passarem pela nossa vida, Pai. Todos aqueles que o Senhor trouxer até nós, Pai. Nós vamos entender que é porque o Senhor deseja que a gente faça na presença de Cristo Jesus um derramar do Teu amor, um derramar da Tua palavra, Pai, porque a Tua palavra é luz, a Tua palavra é alimento, e nós vamos entender que o Senhor deseja que para aquela pessoa nós precisamos levar o alimento espiritual e a luz, Pai, aonde há trevas, em nome de Jesus, meu Deus. Molda-nos, Senhor, em Suas mãos, somos vasos. Queremos ser vasos úteis nas mãos do Senhor. Somos instrumentos Teu, meu Pai. Usa-nos, capacita-nos, Senhor.
Que nós possamos todos os dias gerar o óleo cada vez mais para manter a nossa lamparina acesa, Senhor. Que a nuvem de glória, Pai, esteja sobre a nossa vida e ela seja aumentada, Pai, e no momento certo ela seja derramada sobre nós cada dia mais, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Enche, Senhor, os nossos odres de vinho novo, vida nova, Pai, posicionamento novo, Senhor, é isso que nós queremos. Ó Deus amado e santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha para cada um de nós aqui, Senhor. Estamos reunidos em concordância com essa oração nessa hora. Te pedindo, meu Deus, coloca sobre cada um de nós uma porção maior, Pai, de sabedoria, de paz, de paciência, Senhor. Dai-nos, Senhor, a tua presença, hoje ainda mais que ontem. Deixa cada um de nós te sentir, Senhor, como nunca antes. Fala com cada um de nós, meu Pai, através das suas criações, através da forma que for da tua vontade, meu Pai. Seja um desabrochar de flor, um pássaro, Senhor. Seja uma pessoa, uma palavra que nós vamos ler, um louvor. Fala com cada um de nós, Pai. Esse é o desejo do nosso coração. Queremos te ouvir, Senhor. Queremos ouvir, meu Pai. Vem, Espírito Santo de Deus. Unge a nossa cabeça com óleo até transbordar. Meu Pai, eu declaro em nome de Jesus uma bênção especial sobre a vida de todos que fazem parte desse ministério. Eu os revisto, Senhor, com o fogo do Teu Espírito Santo. Declaro que eles e a casa deles estão debaixo de cobertura, Pai, desse ministério, em nome de Jesus. Coloco um anjo de proteção, Pai, na porta de entrada da casa deles e dos negócios dessa família, em nome de Jesus. E declaro, Pai, que a sua mão está cuidando de todo o prover dessa família. Prover financeiro, prover espiritual, prover de saúde, Pai, de tempo de comunhão de mesa, em nome de Jesus, reconciliação geracional, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, eu agradeço ao Senhor e declaro que nós estamos aqui para exaltar o Teu nome, exaltar o nome do Senhor Jesus, e toda honra e toda glória é do Senhor. Assim nós vivemos, te glorificando, te damos graças, e eu te agradeço, Pai. E é isso que eu declaro e te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu dia, o seu trabalho. Em nome de Jesus, se mantenha debaixo da unção. Ó, tá poderosa. Você sente? Eu desejo que você sinta como um leve embriagamento, sabe? Embriagada no Espírito. Seja embriagada no Espírito Santo de Deus. Uma anestesia é como uma dormência na mente, uma paz no coração que Deus traz, que ninguém pode nos dar. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã, amanhã é sábado, até às 8 amanhã, quando nós vamos ler Gálatas 5, que é o penúltimo de Gálatas. É lindo. Até amanhã, 8 horas. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Tchau.